Olá, queridos, tudo bem? Salmos 27, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Quem escreveu esse salmo foi um homem que tinha uma intimidade com Deus, foi um homem que conhecia Deus, foi um homem que teve experiência com Deus. Salmos 27, Salmos de Davi. Nós aprendemos algo muito importante e interessante neste pequeno versículo. Entendemos que quando Davi escreve esses versículos, a primeira lição que eu entendo é que ele escreve com segurança no Senhor. Davi tinha segurança no Senhor. Ele se achava seguro na mão de Deus. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Essa segurança eu e você nós temos que ter no Deus que nós servimos, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, um Deus que cura, que sara, um Deus que muda história, um Deus que transforma, um Deus que muda a situação e muda quadro. Davi, ele tinha uma confiança tremenda no Senhor. Quando Davi estava em situação difícil, ele tinha a segurança de que o Senhor estava no controle e ele tomava posse dessa segurança. Eu e você, nós não somos diferentes, nós somos servos do Senhor. Nós servimos ao Senhor, nós fazemos a obra do Senhor. Ainda que você não esteja fazendo a obra de Deus, mas você é servo do Senhor. Você precisa depositar esta segurança no Senhor e saber que você está na mão dEle e que Ele te sustenta por onde quer que você vá, por onde quer que você ande. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis na tua vida, por momentos de tribulações, por momentos de aflições, mas deposite a sua segurança no Senhor, porque Ele sabe e Ele tem o controle da sua vida. Ele sabe da sua vida, Ele tem o controle da sua vida e no momento certo Ele vai agir para te tirar desta situação. A segunda lição que eu aprendo aqui é que Davi, ele tinha segurança e ele tinha confiança no Senhor. Ele se sentia seguro e ele confiava no Senhor. Nós precisamos ter esta confiança que o Deus que nós servimos não esqueceu de nós. Está presente em nossas vidas 24 horas por dia. O Deus que nós servimos, Ele não perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Não perdeu o controle das suas finanças. Não perdeu o controle da sua casa, da sua família. Não perdeu o controle das suas situações, dos momentos que você está passando. É por isso que Davi, ele confiava no Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 30 que uma certa vez Davi vem voltando de uma batalha que nem houve, de uma guerra que ele foi dispensado. E diz a Bíblia que quando ele vai se aproximando de Ziclague, a Bíblia diz que os amalequitas tinham tocado fogo na cidade. Tinham levado as mulheres, tinham levado as crianças, tinham levado os gados, os camelos. E diz a Bíblia Sagrada então que os próprios amigos de Davi se revoltaram contra ele. E é assim que acontece na minha vida e na sua vida quando nós estamos na liderança de um departamento, de uma igreja. Quando dá tudo certo, é ganho para todo mundo. Mas se alguma coisa der errado, é o líder que vai pagar o preço. E diz a Bíblia Sagrada então que Davi muito se angustiou e mandou chamar o sacerdote Abiatar. Disse: Abiatar, traz o éfodo. O éfodo era a vestimenta de santificação, a vestimenta sacerdotal. E diz a palavra de Deus então que ali ele começa a buscar a face do Senhor e pergunta ao Senhor: Senhor, eu irei atrás desses amalequitas, eu perseguirei, eu a consoloei. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Davi: se vai, e com certeza eu darei os amalequitas em tuas mãos.
Diz a palavra de Deus, então, que Davi, com seu exército, perseguiu os amalequitas, conseguiu alcançar, e o Senhor, então, lhe deu vitória, e ele trouxe todos os despojos do seu inimigo. Neste dia de hoje, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que você confie no Senhor. Ainda que você esteja passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, por um momento de aflição na sua vida, eu não sei qual é o teu caso, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei onde é que está a tua dor, se está nas finanças, se está no matrimônio, eu não sei onde é que está a tua dor, se está na família, nos filhos, mas creia e confie que o Senhor Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele é a tua segurança e é a tua confiança. E para terminar, em nome do Senhor Jesus, Davi tinha uma intimidade com Deus, irmãos. Seja íntimo do Senhor, busque a sua face, busque em oração, busque em jejum, participe dos cultos da sua igreja. Não deixe o desânimo de alcançar, irmãos, em nome de Jesus. A maior seta de Satanás é a seta chamada desânimo. Quando ela seta o crente, quando ela seta aquele que está caminhando para a casa do Senhor, o desânimo é algo desesperador na vida de quem conhece Jesus. Então procure buscar uma intimidade com Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi não mexia uma colher se não fosse perguntado por Deus. Senhor, eu faço assim, Senhor, eu faço desta maneira, Senhor, me direciona meus passos. Então começa a buscar essa intimidade com Deus, irmãos, porque quem busca intimidade com Deus, o Senhor responde. A Bíblia diz que Paulo ele tinha uma intimidade profunda com Deus, e uma certa vez Paulo foi encarcerado, Paulo e Silas foi encarcerado ali em Filipos, e diz a palavra de Deus que além de encarcerar ele, ainda colocaram correntes nele. E a palavra vai dizer então que eles começaram a louvar e a orar e a louvar. E diz a Bíblia Sagrada que perto de meia-noite, os presos escutavam eles louvando e orando. E perto de meia-noite começou a dar um tremor, um terremoto houve ali. E a palavra vai dizer que todos os cárceres foram abertos, não só o dele, mas todos os cárceres adjacentes. O que é que eu entendo com isso, irmão? Quando nós temos uma intimidade profunda com Deus, não é só nós que somos alcançados, mas toda a nossa casa, toda a nossa família, nossos filhos, a nossa parentela, a nossa finança, irmão. Então é preciso buscar esta confiança no Senhor, buscar essa intimidade com Deus, colocar o Deus à sua frente como sua segurança, em nome do Senhor Jesus. Grava esta palavra no seu coração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.